Na PAN de hoje, desembarcamos no Rio Grande do Sul para te mostrar a Expointer, a maior feira agropecuária da América Latina. E é óbvio que não poderiam faltar elas, as caminhonetes. Paulo Cruz vai mostrar pra gente as Big Pickups que têm a preferência dos empresários do agro. Mariana Grilli, a apresentadora do programa Hora H do Agro, traz uma análise e um raio-x completo do setor do agronegócio. Valéria Luizetti se despede do Máquinas na PAN, trazendo mais uma edição do Giro Rápido de Notícias. De volta a São Paulo, Leonardo Maringulo acelera o Super Audi Q8 Sportback e-tron. E para comandar mais essa edição do programa, direto da Expointer no Rio Grande do Sul, Alex Rufo chega com tudo, direto das terras gaúchas. Então, aperte os cintos, porque o Máquinas na PAN está só começando. Máquinas na PAN. Nosso futuro tem raízes fortes. Com esse slogan, a 48ª edição da Expointer abraça a inovação tecnológica que impulsiona, além do agro, maquinários agrícolas e, claro, o segmento de caminhonetes. São mais de 2,5 mil expositores numa área de 140 hectares, proporcionando uma ampla vitrine para o agro motor do Brasil. Os setores agrícola e pecuário representam 6 a 7% do PIB brasileiro. Mas quando a gente engloba toda a cadeia do agronegócio, com abrangência na produção, indústria, logística, comércio e serviços, essa participação pode chegar ao final de 2025 na casa de 30% do PIB nacional, com impacto direto do crescimento das vendas de picapes médias e de grande porte. Esses números traduzem muito bem o grande crescimento do segmento de picapes no Brasil. Produtores rurais, fazendeiros, cooperativas e transportadoras precisam de veículos mais robustos, com alta capacidade de carga e entrega de boa performance em estradas rurais. E é exatamente aí que as picapes se encaixam como uma luva, ou melhor, como uma botina para o produtor rural. O Brasil foi um dos mercados que mais comprou picapes no mundo. As vendas do setor cresceram 18% em 2024, justamente acompanhando as altas safras do agro, colocando o nosso país entre os 10 maiores mercados do mundo. A sofisticação do agro, com a chegada de inovações tecnológicas, motivaram as montadoras a entregarem para o mercado picapes mais luxuosas, confortáveis e muito conectadas. Atualmente, há ofertas e modelos voltados ao trabalho pesado, como Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10 e do segmento Premium, aquelas que o empresário do agro utiliza na cidade e estaciona à frente da sede da fazenda, como Ram, Ford F-150 e a super híbrida BYD Shark. A expectativa da Expointer é superar a marca de 800 mil visitantes nos 9 dias de evento. A maior exposição do agro da América Latina a céu aberto é um verdadeiro catalisador do futuro do campo e das máquinas. A Expointer sinaliza de forma muito clara que o agro é o fertilizante econômico que mantém o segmento de picapes em alta, tanto como instrumento de trabalho como símbolo de poder no campo. A força da agropecuária e a força bruta das caminhonetes. Mas que caminhonetes são essas? Então o jornalista e pantaneiro, meu amigo Paulo Cruz, vai mostrar pra gente as grandes pick-up trucks que têm a preferência do empresário do agro e, claro, também da produção rural. Diga lá, meu comandante. No mundo agro, o status não é medido só no chapéu, na bota ou na fivela do cinto. Ele vem também sobre rodas. São as chamadas picapes full size, que esbanjam cromados, força, tecnologia e muito conforto. E hoje brigam pelo bolso e pelo gosto do consumidor, né? Nesse mundo agro, no topo do agro, as picapes Ram,
F-150 e também a Silverado. O chapéu, a fivela, a botina, tudo faz parte, né, da vida do homem do campo, assim como também as caminhonetes. Essas são as máquinas que andam no mundo agro da porteira para fora, como a gente chama. Dentro da fazenda você tem um maquinário que serve para movimentar a terra nas nossas plantações. E essa daqui é aquela que vai, né, acompanhar o proprietário, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala tralha de patrão, e deixa eu já te explicar o que é isso. Pode ser um termo não muito comum para você. Sabe aquele cavalo, quando a gente fala do arreio do cavalo, conjunto de sela, né, bonito, com aquela... Alguns têm até uns detalhes em prata, em metal. Isso é a tralha de patrão. E aquela sela, né, aquele arreio, que a pionada da fazenda não mexe não. Por isso que a gente chama essas brutas de tralha de patrão. Agora vamos falar um pouquinho dessas três que disputam o gosto desse homem do campo. As três movidas a gasolina, e depois ainda vou falar de duas delas que tem outro tipo de motorização, que é o motor a diesel. Vamos lá. Hoje quem domina o mercado entre Ram, F-150 e Silverado é a Ram. Detém aí quase 64% das vendas. A Ram é a que tem o motor mais forte, são 426 cavalos, potência de sobra. Tem uma boa capacidade de reboque, mas quando você vai para dentro dela, quem vai no banco de trás parece que está numa sala de visitas. Toda a comodidade para o motorista, todos os assistentes de condução, porque além de tudo essas caminhonetes, além de serem parrudas no seu visual, ela também é muito segura. Você vê, é um veículo que pesa um bocado, mais de 2,5 toneladas. E aí toda a assistência que ele tem também, quando a gente fala, né, dos controles eletrônicos que favorecem muito a condução do motorista, estão presentes nessas picapes. Então é uma picape que, além de servir no seu dia a dia, serve também como instrumento de trabalho. Não pense você que o cara que vai comprar uma picape dessa vai ser só para desfilar com a família, não. Vai botar também na lida. F-150, a picape mais vendida do mercado lá do Tio Sam há mais de 40 anos, uns 45 anos. E a picape é o veículo mais vendido. Ela também entrega todo o prestígio que você precisa quando fala de uma picape desse segmento. Aliás, quando a gente olha para um leilão, né? Os leilão aí de gado de elite, né? De cavalo. Quando você olha para o estacionamento, essa aqui é uma picape muito comum de ser vista. Além de todo o motor, esse aqui é um motor V8, 405 cavalos. Um câmbio extremamente eficiente, tem um conforto absurdo, uma tecnologia que faz dela uma picape diferenciada. Então a F-150, por tudo que ela entrega, pelo seu desenho, né, a gente está aqui com uma, inclusive, numa região bacana aqui do nosso estado, é uma das picapes que está indo muito bem. Inquestionavelmente, é uma picape que entrega muito. Quem decidir estacionar uma bruta dessa na sua garagem vai estar muito bem servido. Vocês viram que eu abri a caçamba só aqui no controle. Para fechar, a mesma coisa também. Olha a comodidade disso. E outro detalhe que eu vou falar aqui para você, a gente está falando do homem do campo, mas as mulheres no campo também têm ganhado muita força. E muitas delas a gente vê desfilando nesse mundo agro, são as chamadas patroas, cada vez mais presente com a sua inteligência e com a sua perspicácia no jeito de fazer negócio. A Silverado, a última do time a desembarcar no Brasil, e nem por isso a menos interessante. A Silverado, para mim, tem um dos visuais mais bonitos quando a gente fala de cromado, da imponência que ela empresta. Tem um motor menos potente entre as três que a gente está citando, mas tem uma grande capacidade de reboque e a que carrega mais carga na carroceria. O forte dessa picape é a sua conectividade. Quando você entra dentro dela, você percebe toda a qualidade desse projeto da Chevrolet lá no mercado norte-americano. E tem também a turma que não abre mão do diesel, e aí nós temos duas representantes que também têm muita força. Estou falando da Ram 2500 e da Ram 3500. E quando a gente fala da 3500, é a maior das caminhonetes, é quase um caminhão, né? Pelo seu tamanho, pela sua motorização, muito forte também. E ela realmente empresta, talvez, a que mais impressione nesse mundo
Independente da sua escolha, se você curte esse visual do chapéu, da bota, da fivela, não importa. Você tem que entender que também precisa respeitar muito o homem do campo. De repente o fazendeiro que chegou lá e hoje recebe muitas críticas. Se ele tem o poder aquisitivo de estacionar uma dessas caminhonetes na sua garagem, é porque ele já produziu muito alimento. Alimento que inclusive já pode ter passado pela sua mesa, no algodão da roupa que você veste, no couro que você usa na sua bota. Então pensa nisso, a valorização do homem do campo. E qualquer uma dessas três que você decida estacionar na sua garagem, você vai estar muito bem servido. E aí você vai sentir o que é ter uma tralha de patrão na sua garagem. E é com muita honra que a gente recebe hoje no Máquinas na Pan a apresentadora craque da Jovem Pan da Hora H do Agro, Mariana Grilling. Oi Alex, muito prazer em participar aqui do Máquinas da Pan, falando de agro com você. Agro que é o meu negócio, né? Já vou aproveitar inclusive para fazer o convite para as pessoas conhecerem o Hora H do Agro, que faz parte aqui da programação da Pan. Eu estou sempre trazendo essas notícias do campo, mas dessa vez quem está aí é você, né? Na Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. A feira é um orgulho para os gaúchos, inclusive por conta da notoriedade que a feira tem para pecuária. E aí, para o pessoal ter uma noção do que a gente está falando, somente no primeiro fim de semana da feira, foram quase 260 mil pessoas aí no Parque de Exposições em Esteio, que é onde acontece a Expo Inter todos os anos. E aí o produtor, o empresário rural, então aproveita essas feiras como a Expo Inter para fazer test drive, para conhecer esses modelos. E aí então as montadoras, como eu disse, a cada ano têm investido mais nesses espaços, nesses estandes, em experiências imersivas para o produtor ter o máximo de contato aí com a máquina e trazê-la para dentro da propriedade rural. Isso falando de caminhonetes, mas isso também acontece com os tratores. Tem feira agrícola que faz test drive de trator também para entender potência, para o produtor sentir o gostinho de operar ali uma dessas grandes máquinas. E falando não só de trator, mas de novo, né, caminhonetes, picapes, esse segmento que está de olho no agro, mas é porque tem muito empresário rural que vai para as feiras para fechar frota, né? A gente não está falando, vale dizer também que a gente não está falando de uma compra de 1 ou 2 veículos, né? Tem produtor que vai com apetite de renovar a frota inteira da fazenda, às vezes até mais de uma fazenda. Então sai ali dezenas de caminhonetes por uma compra só. Então você está aí no meio de um acontecimento no agro, como eu disse, uma feira importante para o Rio Grande do Sul e que também acontece num momento delicado para o mercado, né? Falando no questão do tarifaço dos Estados Unidos, como que isso impacta o desempenho do setor. Então a gente está acompanhando isso também lá no Hora H do Agro, para a gente trazer números, né? Nos 6 primeiros meses do ano, de acordo com a ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, e que tem a Câmara Setorial, né, de Máquinas e Implementos Agrícolas, de acordo com a ABMAC, nesses 6 primeiros meses do ano, foram aí vendidas, né? A indústria de máquinas vendeu 33,1 bilhões de reais em somente 6 meses, mais de 27 mil tratores e colheitadeiras, o que significa aí 15,4% acima do acumulado do primeiro semestre de 2024, né? Então, comparando aí um ano com o outro, esses 6 primeiros meses do ano então foram melhores do que no ano passado, mas a própria ABMAC vem pedindo muita cautela, ainda não se sabe muito o que esperar do desempenho do setor para os próximos 6 meses por conta do tarifaço. A gente continua acompanhando isso lá pelo Hora H do Agro e claro que é um prazer poder compartilhar esses assuntos da indústria, das montadoras, das máquinas de pequeno, médio e grande porte do agro
prazer compartilhar aqui com você no Máquinas da Pan. Espero que essa seja uma das grandes outras contribuições que a gente possa ter, porque é isso, o agro é movido a 4 rodas ou mais, né? Então tem tudo a ver essa conexão. Boa feira para você, espero que tenha uma avenida, literalmente, aí, de negócios para a gente falar entre máquinas da cidade para o campo e do campo para a cidade. Um beijo, boa feira para vocês aí e a gente se fala em outras oportunidades. O agro é o motor do Brasil e a picape é o motor do agro. E se você quer ficar por dentro das principais notícias automotivas, fica ligado no Giro Rápido, apresentado por Valéria Luizetti, com consultoria de Fábio Morim. Oi, Alex! Eu tô aqui para mais um giro de notícias nesta semana no Máquinas na Pan e eu começo com a história de um cavalo, de uma máquina e da paixão de Ettore Bugatti. Debaixo do capô, um motor lendário, o W16 de 8 litros com 4 turbos e 1.600 cavalos de potência. Mas esse Bugatti não leva só força no nome, ele se chama Bruyère, em homenagem a cavalo favorito de Ettore Bugatti, símbolo de velocidade, beleza e elegância. O carro é um coupé de 2 lugares, feito em alumínio e fibra de carbono, sob medida para um comprador milionário e anônimo. Ele inaugura o Programme Solitaire, divisão que cria apenas 2 exemplares únicos por ano. No design, alguns traços lembram o Mistral, mas tudo é exclusivo. Capô alongado, linhas inspiradas no movimento de um cavalo, teto de vidro e traseira com aerofólio fixo e escapes verticais. Por dentro, luxo absoluto. Tecidos tartan de Paris, fibra de carbono esverdeada e até uma escultura do cavalo Bruyère no câmbio. Apresentado na Monterey Car Week de 2025, este modelo marca também o fim da era do motor W16. Um tributo único que une arte, engenharia e a paixão eterna de Ettore Bugatti. Omoda e Jayco confirmam novidades no Brasil. A marca do grupo Chery International anunciou a abertura da pré-venda dos novos Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV a partir da segunda quinzena de setembro. Os 2 SUVs foram apresentados pela primeira vez ao público durante o Festival Interlagos 2025 e em breve terão todos os detalhes revelados. Design inovador, pacote de tecnologias, lista de equipamentos, posicionamento de mercado e, é claro, preços. Com a chegada desses modelos híbridos, a fabricante reforça sua estratégia no Brasil, ampliando o portfólio e oferecendo ainda mais diversidade. Tudo sem abrir mão do conceito tecnológico já presente no Omoda 5 elétrico e no Jayco 7 PHEV. E o Brasil atinge 500 mil veículos eletrificados. O país, que já figura entre os 10 maiores mercados automotivos do mundo e ocupa hoje a 6ª posição, se tornou também um dos destinos mais cobiçados pelas fabricantes globais de carros, caminhões, ônibus e também motocicletas. E a prova disso é no crescimento dos veículos eletrificados. Em julho, o país atingiu a marca de 503 mil unidades vendidas, segundo a BVE, número acumulado desde 2012 até julho de 2025. O resultado mostra uma mudança clara no comportamento do consumidor brasileiro, antes visto como conservador e preso às marcas tradicionais. Agora o público se mostra cada vez mais aberto a novas tecnologias e até a veículos de fabricantes pouco conhecidos. E os automóveis de entrada crescem em julho. O programa Carro Sustentável, criado pelo governo para incentivar veículos mais econômicos e menos poluentes, começou a valer em 10 de julho. Ele define requisitos para motores e emissões, beneficiando principalmente os carros de entrada, os modelos mais acessíveis do mercado. Mesmo nos primeiros dias, as vendas reagiram. Segundo a Fenabrave, os emplacamentos subiram de 85.588 no ano passado para 95.305 este ano, alta de 11,3%. Os modelos 1.0 tiveram um desempenho ainda melhor, com crescimento de 13%, impulsionados também por descontos promocionais.
O resultado mostra que o programa já começa a influenciar a escolha dos consumidores, estimulando carros mais econômicos e acessíveis. Bom, Alex, esse foi o nosso giro de notícias aqui no Máquinas na Pan. E agora eu volto com você. As picapes de grande porte, você já teve uma aula com o nosso querido comandante Paulo Cruz. E para ficar por dentro também de um raio-x geral dos utilitários, eu convido agora meu querido Renato Maia, do canal Falando de Carro. Muito bem, Alex, é sempre um prazer poder participar com vocês aqui no Máquinas na Pan e a minha missão de hoje é contar sobre o mercado de picapes média. Até porque esse mercado tem crescido bastante nos últimos anos porque todas elas começam a se atualizar a partir de agora. Mas, logicamente, a Hilux domina esse mercado e é líder absoluta por muitos anos. Mas, curiosamente, a gente percebe uma guinada da Ford. Após a atualização com a nova geração da Ranger, a picape chamou muito mais atenção do público e hoje superou a Chevrolet, que sempre foi muito forte no segmento de picapes médias aqui no nosso mercado, tanto para pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E a gente vê agora a Ford simplesmente passando ela e ser vice-líder com muito menos concessionários aqui no nosso mercado. Uma outra coisa, a gente já nota uma nova mexida no mercado e a Hilux deve ganhar uma nova versão a partir do ano que vem. Não seria uma nova geração, mas uma atualização bastante significativa. Um outro ponto foi a própria atualização da Fiat Titano, que chegou aí no nosso mercado com um conjunto péssimo, principalmente com relação à suspensão, e agora, com nova suspensão, novo motor e novas tecnologias, fizeram o público se atrair por ela e eu acho que ela deve chegar aí mais competitiva a partir do final desse ano e no começo do ano que vem. Mas em 2026 a grande novidade vai ficar por conta da nova Ram Dakota, que seria a prima evoluída da Titano. Até porque a Stellantis já está mexendo nos seus pauzinhos e ela deve estrear lá no final do ano na Argentina, com chegada confirmada para 2026 aqui no Brasil. Então, com isso, a gente consegue perceber muito bem como esse mercado de picapes médias tem crescido aqui no Brasil e cada vez mais ganhando a atenção do público. Elas chegaram, alguns anos atrás com aquele intuito de ser uma picape de trabalho, rústica, sem muito acabamento, mas com o passar dos anos, a galera começou a cansar dos SUVs, mas ainda querem carros mais altos, mais robustos. Então as picapes têm ganhado cada vez mais essa atenção. Então a gente nota como a Ranger, por exemplo, é uma picape com bom acabamento, a própria BYD Shark sendo a picape mais completa nesse sentido de tecnologia e refinamento, e a própria GWM Power P30 chega ao nosso mercado com uma picape robusta, tecnológica, com muitos equipamentos e também com um índice de nacionalização bem interessante. A gente sabe como a GWM trabalha muito bem na atualização dos conjuntos para ser vendidos aqui no nosso mercado e eu acho que ela, com o seu preço extremamente competitivo, custando muito menos do que as versões topo de linha tradicionais, deve atrapalhar um pouquinho do mercado das principais como Ranger, Hilux e também a Chevrolet S10. Então a gente percebe que as próprias chinesas também estão chegando no nosso mercado com produtos competitivos e produtos robustos. É um segmento delicado, é um segmento onde o cliente ele é muito sensível a novidades, resistente principalmente a robustez e famas de produto. Então agora com a chegada das chinesas e essa nova reformulação de Titano e a chegada da Dakota devem mexer com esse mercado de picapes média no próximo ano. Mas eu acho que de toda forma a Hilux deve seguir sendo líder de vendas por aqui, porque Toyota é uma marca muito forte, resistente e com um bom pós-venda. Vamos ver aí a partir do ano que vem como que vai se comportar esse mercado, que deve ser extremamente competitivo e agitado também. Um forte abraço, Alex, e até a próxima! Daqui da Expo Inter, no interior do Rio Grande do Sul, a gente vai agora para as ruas de São Paulo praticar a mobilidade urbana com Leonardo Maringlo e o Audi Q8 Sportback e-tron. Olha eu aqui de novo, dessa vez para falar desse grandalhão aqui eletrizante, o Audi Q8 Sportback e-tron. Bom, e aqui no Q8 Sportback e-tron a gente vê que ele tem algumas diferenças aí, sutis em relação ao seu irmão V6. Então a gente vê pela grade que tem um pouco menos de entrada de ar, já que a gente não tem um motorzão aqui querendo respirar fundo. A gente tem também um logo um pouquinho mais moderno e a gente tem um friso bem luminoso que interligam aí os faróis.
Já na lateral a gente tem algumas coisinhas também, que é o seguinte, 2 entradas de carregador, tanto AC quanto DC, AC e DC aqui desse lado e AC do outro lado. As ACs, que normalmente são as wallbox de casa, a gente consegue pedir como opcional de carregar com uma velocidade de até 22 kW. Isso é bem legal, já é uma coisa aí, um diferencial para o Q8 e-tron. Ainda aqui na lateral eu quero falar sobre um detalhe que a gente consegue pedir como opcional apenas para os e-trons, que são os retrovisores com câmera. Então, ao invés de a gente ter o espelho comum, a gente tem uma hastezinha com uma câmera que mostra toda a imagem dentro da porta no espaço, que aí depois eu mostro para vocês onde que fica esse espaço ali para quando a gente pede com esse opcional. E seguindo ainda pela lateral, a gente vê que na coluna C a gente tem o caimento do teto, né, o coupé, que o próprio nome já diz como Sportback. Já na traseira, a gente tem as famosas lanternas que são interligadas, né, aí com design já mais futurista, e a gente tem dignos 528 litros de capacidade no porta-malas, é bem generoso. Ah, e aí a gente coloca um pouquinho mais aí, porque a gente acaba tendo um bagageiro aqui na frente, já que a gente não tem um motor. Mas já o bagageiro na dianteira acaba aí ocupando esse espaço com o carregador móvel do e-tron. E aqui já na parte interna do Q8 e-tron a gente vê algumas diferenças aí entre seu irmão a combustão. Começando aqui pelo cluster, que a gente vê que tanto a moldura quanto o grafismo, né, a grafia, são diferentes. Multimídia e climatização são iguais, tanto configuração como o modo de mexer aqui não muda nada. Uma outra diferença também que a gente tem é na manopla do câmbio. Aqui a gente não tem uma manopla totalmente móvel, a gente tem uma parte fixa em cima e a gente move só a pontinha dela aqui, dizendo se a gente vai colocar no PRN DOS, né, junto aqui do lado com o freio de estacionamento eletrônico. O auto hold já está habilitado, eu estou usando muito, isso me facilita muito no dia a dia. Conforto e acabamento do carro. Ó, a gente tem couro no painel, a gente tem couro e alcântara nos bancos, né, te traz um pouco mais de conforto quando você senta, não fica nem tão gelado, nem muito quente os bancos. E uma coisa que eu achei muito impressionante é que alguns carros elétricos, normalmente a suspensão ela acaba chegando um pouquinho mais no final do curso, ou a gente tem essa impressão, né? E por quê? Porque a bateria é muito pesada, então faz com que a gente sinta essa porrada às vezes quando pega algum buraco, alguma coisa. No Q8 e-tron eu achei isso muito diferente, eu achei que está muito confortável, a suspensão absorve muito bem as deformidades do asfalto e isso é um ponto positivo muito grande, porque eu já dirigi entre perua, SUV, crossover, elétrico e todos têm um pouquinho desse, né, dessa mesma característica e aqui é um pouco diferente. Ah, o detalhe que eu ia mostrar para vocês do retrovisor. Esse espaço que sobra aqui na porta, quando não tem um retrovisor com câmera, é o espaço para quando você bota opcional, eles colocam uma tela aqui. Mas vamos andar, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora sobre a potência do e-tron e também a regeneração. A gente vai falar um pouquinho de autonomia, regeneração e motor. Vamos lá dar uma volta com ele. E aqui no Q8 e-tron a gente tem 2 motores, né? A gente fica um em cada eixo e aí a gente acaba tendo uma potência combinada de 408 cavalos com quase 68 kg de torque. Por ser 2 motores, um em cada eixo, a gente acaba tendo tração integral sob demanda. O carro é um carro que ele é um pouquinho pesado, até porque é sempre aquela velha história de carro elétrico, a bateria é pesada, então o carro acaba sendo pesado. Aqui o carro pesa em torno de 2.700 quilos, já é bem próximo das 3 toneladas e acaba que essa potência toda, né, peso-potência, acaba se compensando. Mas é um carro rápido, é um carro que dá aquele frio na barriga que a gente sempre comenta dos carros elétricos e o que eu não posso esquecer de ressaltar, como eu falei anteriormente, é um carro muito, hiper, mega confortável. Fiquei bem impressionado com isso daí. Eu não estava esperando que fosse um carro tão confortável, até por ter esse peso todo e quando a gente passa aí nas lombadas ou em buraco, normalmente a gente acaba sentindo um pouco desse peso. É um carro que faz aí de 0 a 100 em 5,6 segundos, não é ruim pelo peso, mas se não fosse o peso das baterias eu tenho certeza que ele faria muito melhor, até porque ele tem potência de sobra. Vamos supor que eu queira regenerar a bateria, eu tiro o pé do acelerador, aperto aqui na borboleta do lado esquerdo, que é o menos, e eu tenho vários níveis de regeneração. Então quando eu aperto a borboleta, uma vez eu já sinto o carro querendo segurar um pouco. Quando eu aperto a segunda vez, ele segura mais forte, dando uma freada forte. Então você sente que ele segura bastante. Essa sacada é muito boa, principalmente para descida de serra, porque eu vou dizer o seguinte, se a gente pega uma descida de serra para praia, para o litoral, por exemplo, e a gente consegue manter
o nível 2 de regeneração aqui, talvez até um nível maior. Dependendo, se for muito íngreme, eu vou te falar que a gente consegue regenerar bastante bateria aqui no e-tron. Dinâmica e usabilidade do carro. O carro só tem ponto positivo. A gente sabe que os carros elétricos sofrem muito pela questão da gente ter que ficar preocupado com um eletroposto para a gente carregar, né? Na verdade, quem tem um carro normalmente tem um wallbox em casa. Não faz sentido quem tem um carro elétrico não ter um wallbox em casa. Mas às vezes quando você está na estrada, que é aquela famosa questão de achar um eletroposto disponível, acho que fica sendo a maior dificuldade de um carro elétrico. Mas é um carro que me surpreendeu muito no dia a dia, eu tenho usado ele muito para trabalhar, para fazer minhas coisas pessoais, tem me atendido super bem, eu não precisei ficar indo atrás de nenhum eletroposto, um wallbox por aí, para ficar carregando o carro. Como eu falei, a dinâmica dele é muito boa. O ponto sempre negativo do carro elétrico é que ele é muito pesado, só que o ponto positivo é bateria no assoalho, centro de gravidade no assoalho, então quando a gente vai fazer alguma curva mais fechada, a gente não precisa tirar tanto o pé do acelerador, porque como a gravidade está lá para baixo, a gente não sente a traseira rolando e jogando para o lado oposto, então ponto positivo aí. Eu tô ficando mal acostumado, digamos aí, ao meu amigo Alex, porque cada dia eu testo um carro mais legal do que o outro. Valeu? Vou aproveitar mais um pouquinho aqui, porque o elétrico é sempre muito divertido, a arrancada sempre me surpreende muito e é o carro que sempre dá um frio na barriga de 0 a 100. O Máquinas na Pan mais que especial, diretamente da Expo Inter, fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.